Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Selena morava em um pequeno vilarejo e foi criada por sua mãe e seu pai. Ela sempre observou como uma mulher cuidava de um homem, como ela o apoiava quando ele não estava bem. A menina sempre soube que ela também teria uma grande família, que se casaria, teria filhos e que seu marido construiria uma casa para ela. E lá eles seriam muito felizes. Selena, no que está pensando? Disse a mãe. Eu estava pensando na sorte que você e o papai têm. Ela olhou para a mulher com seus olhos azuis claros. Sim, tenho muita sorte de ter seu pai. A mãe dela se aproximou e abraçou. A mulher sempre quis ter uma família grande, ter muitos filhos. Mas Deus não lhe concedeu isso. Depois de dar à luz Selena, ela ficou doente e nunca mais engravidou. Aqui estou eu, meu pai entrou em casa. Papai. A menina correu para ele. Toda a família se reuniu em volta da mesa, como era a tradição. Lá eles conversaram, contaram uns aos outros o que havia acontecido durante o dia. Mamãe, diga-me, como você escolhe alguém que sempre a amará e a apoiará? Selena perguntou e se virou para a mãe. Na época, ela tinha 12 anos de idade. Sabe, filha, quando você o conhecer, seu coração lhe dirá que ele é a pessoa certa, suspirou a mãe e se aproximou do pai. Eu quero muito conhecer alguém como você, papai, confessou Selena. Você vai conhecer, na sua idade, sorriu o pai. A filha apenas sorriu de volta, pois confiava em seus pais. Ela ia para a escola, todos os dias eles iam com os meninos. Depois, se estivesse quente lá fora, eles saíam para passear, sempre inventando alguma coisa. No inverno, eles desciam a colina com suas maletas. Era divertido. Quando Selena tinha 15 anos, decidiu que faltava um ano para se formar e teve de pensar para onde iria. Você vai para a cidade? Perguntou sua mãe. Sim, mesmo que eu vá, eu voltarei, disse a filha. Volte, há muito trabalho aqui, as pessoas precisam de pão, disse-lhe o pai. Selena estava pensando em se tornar contadora ou caixa, pois se sentia muito atraída por números e sabia como lidar com eles. Mas o destino mudou um pouco. Quando a garota estava na 10ª série, ela conheceu, ao que parecia, a pessoa que sempre estaria com ela, como ela havia sonhado. Naquele dia, quando estava saindo da escola, ela tropeçou na varanda de madeira e voou para a frente. Se ela tivesse caído, seus joelhos e cotovelos teriam que ser tratados. Mas ela foi pega pelos braços fortes de alguém. Ela se virou, com o coração batendo freneticamente no peito, e o cara estava olhando para ela e sorrindo. Suas longas tranças chegavam quase até o chão enquanto ela pendia dos braços dele. Muito obrigada, disse ela e corou. Você consegue imaginar o que teria acontecido com você se tivesse caído? Ela olhou para o chão perto da varanda, havia muitos detritos. Sim, quando tropecei, já imaginei o que aconteceria e como minha mãe me repreenderia. Agora as duas estavam rindo. Selena estava de pé, ajustando seu uniforme. Você está indo para casa? Perguntou o jovem. Sim, disse ela, e desceu a rua. Espere, eu vou com você, ele alcançou em 2 passos. De onde você é? Eu nunca o vi antes. Perguntou a garota. Meus pais se mudaram recentemente, eu estava no exército, então vim para cá, não queria deixá-los sozinhos, preciso ajudar com a casa e o jardim, disse ela. Ah, então seus pais são nossos novos vizinhos? Ela adivinhou. Há cerca de um ano, uma família se mudou para cá, uma família da qual a mãe de Selena era amiga íntima. Acho que sim, e você é a Selena? Ele perguntou. Sim, ela respondeu com uma risada. E meu nome é Harvey. Ele quis apertar a mão dela no início, mas depois pensou que seria estranho, pois só os homens fazem isso. Eles continuaram caminhando até suas casas, que ficavam na vizinhança. Harvey prometeu que eles iriam visitá-los à noite. Tenho que perguntar aos meus pais, disse ele. Que pergunta? Nós o visitaremos na vizinhança, eles costumam vir nos ver. Ele ficou surpreso. Tudo bem,
Vamos, até mais tarde. Ela o cumprimentou e entrou pela porta. Seu rosto estava queimando, seu coração batia rápido e sua mãe percebeu imediatamente que havia algo errado com sua filha. Selena, o que aconteceu com você? Por que está assim? Perguntou ela da porta. Mamãe, eu o encontrei hoje, disse ela. Quem? A mulher não entendeu. Bem, esse aí, lembra que você me disse que quando eu o encontrasse, eu o sentiria em meu coração. E assim, hoje, quando quase caí, ele me pegou, disse a filha, confusa. Não estou entendendo nada, sente-se à mesa, almoce, depois você contará tudo em ordem. A mãe indicou que estava tudo pronto. Selene comeu. Foi para o quarto, pois por algum motivo queria escrever um poema. A menina sentou-se à escrivaninha, escreveu as 2 primeiras linhas e depois não lhe veio mais nada à cabeça. À noite, como prometido, Harvey e seus pais chegaram. A mulher ficou feliz em vê-los, os recebeu e eles se sentaram à mesa. A mãe de Colin havia feito uma torta de batata muito saborosa, e todos a comeram com chá. Depois disso, o rapaz sugeriu à moça que eles fizessem uma pequena caminhada. Naquela tarde, eles passearam pelo vilarejo, conversando sobre tudo por um longo tempo. Harvey, você não percebeu que, quando me pegou no colo, havia uma faísca entre nós? Disse Selena a ele, embora estivesse envergonhada com essas palavras. Você não acreditaria, eu estava tão longe daquele lugar, mas foi como se eu tivesse sentido algo e fui atraída para lá. Eles pararam. Você virá amanhã? Perguntou ela, esperançosa. Vamos ser amigos? Era óbvio que o garoto também estava envergonhado. Depois dessas palavras, Selene não se sentiu mais tão envergonhada pelo jovem. Ele a acompanhou até a porta, onde seus pais tinham acabado de sair. Todos se despediram e foram para casa. Mamãe, você o viu? Disse Selena à mulher. Sim, claro que o vi, e vi a maneira como você olha para ele, como seus olhos brilham. Ela lhe deu um beijo no alto da cabeça. Selena continuou estudando. Harvey a encontrava todos os dias depois da escola e a levava para casa. À noite, eles caminhavam e conversavam sobre o futuro. Ele estava indo para a cidade depois da escola, disse a ela. O que você pode fazer na cidade? O menino não entendeu. Não sei, todo mundo quer ir para lá, e eu também queria ir para lá, é claro, então prometi à minha mãe que voltaria. Por alguma razão agora ela estava envergonhada com essas palavras. Não vou mudar sua opinião, se você quiser ir, eu o seguirei, mas acho que haverá muito trabalho aqui. Ela apontou para o escritório. Eu sei que sem você, pensou Selena. Quando chegou em casa à tarde, ela perguntou à mãe se poderia falar com a tia Betty, que trabalhava na prefeitura. Talvez ela pudesse lhe arrumar um emprego em algum lugar. Sua mãe, é claro, prometeu-lhe que sim, mas primeiro ela tinha que esperar o término de seu processo de educação. Antes dos exames, a garota estava muito preocupada, mas Harvey estava sempre ao seu lado. Ele estudava junto com ela, em algumas coisas dirigidas, nas quais ajudava. Selena já sabia de tudo, e quando tudo aconteceu, ela nem se preocupou. Você vai ser minha esposa, Harvey sussurrou discretamente em seu ouvido na formatura. As bochechas de Selena se inflaram e ela se virou bruscamente para ele. Do que você está falando? Ela também sussurrou baixinho. Ora, somos adultos, por que não registrar nosso relacionamento? Ele ficou surpreso que ela não quisesse. Mas você tem que esperar um pouco, porque ainda não tenho idade suficiente, ela disse a ele. Estou disposta a esperar por você pelo resto da minha vida. Ele abraçou. Depois do ensino médio, Selena começou a trabalhar meio período nos Correios. Ela gostava de separar jornais e revistas e entregar cartas aos vizinhos. Ela se dava bem com todos, não era rude com ninguém e sorria. Harvey ficou feliz por sua namorada ser assim. Quando ela completou 18 anos, ela e Harvey realizaram seu sonho. A cidade inteira compareceu ao casamento. Queridos, embora vocês ainda sejam tão jovens, eu os parabenizo. Minha mãe estava chorando por algum motivo. Mamãe, por que está com lágrimas nos olhos? Hoje é um dia tão feliz, disse Selena a ela. Era um dia feliz,
Todos estavam felizes, se divertindo. Harvey havia pedido ao presidente um terreno para construir uma casa antes do casamento, e agora ele estava dando continuidade à construção. O rapaz queria que a casa fosse grande, forte, como sua família seria. Selena tinha ido trabalhar, como de costume, logo pela manhã. Ela estava sentada em uma sala escura, lendo cartas, quando sentiu um peso no estômago. A garota imediatamente pensou em uma criança, embora ninguém nunca tivesse lhe contado sobre isso. Quando sua colega de trabalho mais velha chegou, ela decidiu perguntar a ela: Nancy, diga-me, estou sentindo um peso na barriga, pode ser gravidez? Perguntou ela à mulher. Bem, Uca, basta uma pontada no estômago e ela imediatamente pensa que está grávida, riu a mulher. Mas a garota tinha certeza. Ela queria tanto ter filhos que não conseguia acreditar que não daria certo. Em casa, ela contou tudo ao marido, e ele, assim como Nancy, desconfiou das palavras da esposa. Mas depois de alguns meses, as palavras de Selena se confirmaram e ela estava de fato grávida. Foi uma grande alegria, mas essa criança não estava destinada a nascer. Certa vez, Selena estava a caminho de uma das casas para ir trabalhar e Evan passou em um carro. Por alguma razão desconhecida, o cavalo se levantou e saiu a toda velocidade. Selena ficou em seu caminho. Evan, da melhor maneira que pôde, não queria machucar a garota, mas não conseguiu. Ele não percebeu como isso aconteceu, mas um momento depois, a garota estava inconsciente na beira da estrada. Você matou a garota! Você matou a garota! Gritou Evan, ainda incapaz de parar o cavalo louco. As pessoas que ouviram isso correram imediatamente para lá. Elas viram a garota, começaram a pegá-la e a levaram para um médico. O centro médico local não podia fazer nada, então eles a levaram para o hospital. Sim, ela perdeu o bebê, mas isso não era o mais importante agora. Diga-me, o que há de errado com ela? Harvey se debulhou em lágrimas. Ela tem ferimentos muito graves, o médico do hospital ainda não conseguiu dizer nada claro, ela precisa de tempo, paciência e bons cuidados. Farei qualquer coisa por ela, meu marido estava realmente disposto a isso. Após a conversa com o médico, ele se sentou no quarto e não saiu do lado da esposa. A mãe dela veio visitá-la, o pai veio visitá-la, mas o marido sempre estava lá. Quando Selena recuperou a consciência, ele a alimentou com uma colher e a ajudou a se levantar. Ela era tão doce, pequena e bonita. O rosto de Selena havia se machucado um pouco na queda e ela agora tinha uma grande cicatriz em uma das bochechas. Mas Harvey achava que a cicatriz só a deixava mais bonita. Ele elogiava e a apoiava em tudo, e ela apenas sorria e cobria o rosto. Eles voltaram para a cidade alguns meses depois. Selena mancava, mas ninguém notava. À noite, a garota chorava. Vamos, querida, Harvey acariciou sua cabeça. Harvey, e o nosso bebê? Isso é o que mais dói. Teremos mais filhos, não se preocupe, ele sempre podia apoiá-la com uma palavra gentil. Depois de um tempo, a moça percebeu que seu sonho de ter uma família grande talvez não se realizasse. Eles estavam casados há quase 10 anos e ela não conseguia engravidar. As sequelas do acidente quase desapareceram, deixando apenas uma grande cicatriz em seu rosto. Mas a garota achava que era por isso que não podia ter um filho. Acho que vou para a cidade, disse ela. O que você vai fazer lá? Perguntou o marido, embora ele soubesse por que ela estava indo para lá. Quero ir ao médico para saber por que não consigo engravidar. Você não tem nada para fazer lá, nesta cidade, disse ele a ela. E daí? Selena estava ficando desesperada. Então, hoje, você e eu iremos à sua avó Madi, no vilarejo vizinho, disse-lhe a mãe e pegou a mão da filha para apoiá-la. O que ela pode fazer, sua Madi? Selena não acreditava realmente que alguma força de outro mundo pudesse ajudá-la a engravidar. Ela se lembrou que, há alguns anos, seu marido havia lhe contado sobre um bebê do orfanato, mas ela não queria pensar nisso ainda. Selena concordou com a mãe e elas dirigiram juntas até um vilarejo vizinho. Dizia-se que Madi curava as pessoas e as ajudava em diferentes situações da vida. A mulher e a menina entraram na casa e Selena viu imediatamente que Madi estava sentada à mesa.
Ela não era muito velha, embora todos a chamassem de avó. Por que você demorou tanto, menina, para vir me ver? Perguntou ela. Não sei, a garota estava confusa. Vamos, entre, vou resolver seu problema. A avó pegou algumas ervas, sussurrou algo sobre elas, fumou, deu a Selena uma tintura para beber. Em seguida, ela lhe disse que tudo ficaria bem. Selena deixou a avó da matrona, olhou para a mãe e sorriu. Bem, isso ajudou? A mulher passou todo aquele tempo na rua, do lado de fora da casa. Sim, é claro, eles estavam voltando para casa. Harvey estava ansioso por isso, ele ainda amava a esposa e estava disposto a fazer qualquer coisa por ela. 1 ano se passou, 2, 3, 5, e não houve nenhuma mudança em sua família. Um dia, Selena decidiu fazer kvass. Ela colocou pão e farinha de rosca na tigela e, quando começou a adicionar o fermento, sentiu-se tão mal que teve de sair correndo. O que havia de errado com ela? Seu marido saiu correndo para ajudá-la. Não sei, ficou tão ruim que ela olhou para ele. Harvey viu que Selena estava muito pálida. Por que não vamos ao médico? Ele sugeriu que ela fosse. Quando chegaram, o homem que deveria ajudar Selena sorriu. Bem, Selena, seus sonhos se tornaram realidade, disse ele. Todos na cidade sabiam o quanto ela queria ter filhos e que não conseguia. Não era possível. Selena quase desmaiou. Ela estava de fato grávida. Harvey carregou a esposa nos braços, agora ele não a deixava ir a lugar algum, ela não podia nem ir à loja, ele fazia tudo por ela. Eles foram para o hospital antes do horário marcado, tudo tinha que ser perfeito. Durante toda a gravidez, a mulher se sentiu bem, nada iria acontecer, ela tinha certeza disso. À noite, sua barriga começou a se contrair, Selena contou ao médico, estava ansiosa para conhecer seu primogênito. Quando o choro do bebê ecoou pela sala, o médico parabenizou Selena pelo nascimento de seu bebê, seu filho. A mulher se deitou e chorou, e depois disso não saiu do lado do bebê nem por 1 minuto. Quando voltaram para casa, a cidade inteira comemorou o fato. Agora sou a pessoa mais feliz do mundo, disse ela a Harvey. Havia muito choro na casa, mas a mamãe estava sempre presente. Ela havia esperado tanto por esse momento que tentou adiá-lo enquanto o bebê era pequeno. Selena adorava sentar-se ao lado do berço e contar-lhe histórias e poemas. Quando o bebê ouvia a voz da mãe, ele se acalmava. Após o nascimento de seu primeiro filho, não demorou nem 1 ano para que Selena se sentisse mal novamente. Ela se virou para o marido e olhou para ele com os olhos arregalados. Não pode ser, disse ela. Harvey, estou tão feliz, foi realmente a vovó Maddie que me ajudou, ou foi apenas auto-hipnose, ele a abraçou. Não sei o que foi, mas também estou feliz, ele a abraçou. E dessa vez foi exatamente igual à primeira vez. Harvey fazia tudo sozinho, não deixava a esposa fazer nenhum trabalho. Ele estava apenas cuidando do bebê e se preparando para o segundo. Ele estava no hospital novamente, embora nada o incomodasse, mas estava preocupado com seu filho, como ele ficaria sem ela. Ela daria à luz primeiro e iria para casa, disse aos vizinhos na sala de estar. E como foi que você decidiu? O primeiro ainda é pequeno e você já está no segundo. As jovens ficaram surpresas. Sonhei com isso a vida inteira, e agora está se tornando realidade, disse Selena calmamente. Ela já sabia, quando começou a sentir um pequeno formigamento na parte inferior do abdômen, que estava começando. Depois da primeira vez, ela ainda não havia se esquecido do que fazer, então não havia problema. E, dessa vez, o garoto apareceu. É isso aí, Beori, você verá seu irmão Alex em breve, disse a mamãe para o pacote de maternidade, e Harvey estava andando de um lado para o outro sob as janelas. Ele não queria que lhe mostrassem o filho nem nada, só estava feliz por sua família. Agora éramos 4 na casa. Alex já estava dando passos confiantes, conversando. E Beori estava deitado em seu berço. A avó sempre vinha visitar os netos, mas não podia ficar com eles por muito tempo, pois estava doente. Assim que eles se alegraram com o nascimento de seu segundo filho, a tristeza tomou conta da família. O pai de Selena morreu. Foi muito doloroso, mas ela não se abalou e não chorou, com medo de que o leite desaparecesse.
Depois disso, sua mãe se mudou para a casa dela, havia espaço para todos e as mãos extras foram úteis. Gostaria que tivéssemos outra menina, Harvey dizia para Selena à noite. Oh, já temos o suficiente com duas, graças a Deus, ele olhou para o canto onde estavam os ícones. Uma menina seria ótimo, insistiu Harvey. Selena estava feliz. Alex estava indo para a creche, Beori estava sob os cuidados da avó. Selena queria sair para trabalhar, Harvey não se importava, ele sempre concordava com a esposa. Mas Selena tinha que trabalhar, apenas 6 meses, porque, depois desse período, ela se sentiu grávida novamente. Por que isso não havia acontecido antes, ela se perguntava. Aparentemente, era necessário que você tivesse filhos agora, disse-lhe a mãe. Sim, mesmo que tenha sido apenas 10 anos antes, suspirou a mulher. Mas ela não queria fazer nada. Se Deus dá um filho, ele tem que vir ao mundo. De volta ao mesmo hospital, o médico sorriu quando a viu. Você vem aqui com frequência, brincou ele. Enquanto eu puder, darei à luz, respondeu a paciente calmamente. Nada de novo aconteceu. Ainda era o mesmo quarto, o longo corredor que ela percorreu quando tudo começou. E, pela terceira vez, Selena deu à luz um filho, chamado Billy. O bebê nasceu com dores, mas o médico convenceu a mulher de que não valia a pena se preocupar muito com isso. Mas Selena ainda estava muito chateada e deixou que ele ficasse incapacitado, mas isso não afetou sua vida de forma alguma. Havia outro membro da família na casa. Os meninos mais velhos já estavam ajudando o pai com algumas coisas. Eles estavam fazendo algo engraçado, batendo os pés e comendo à mesa. O pai e a mãe não faziam nada além de se alegrar. Um dia, Alex chegou do jardim de infância com o nariz quebrado. O que havia acontecido com ele? Sua mãe não conseguia entender. Não foi nada, o menino acenou com as mãos, brincando com os meninos. A mulher percebeu que estava criando filhos muito bons. Ela percebeu que precisava educá-los, ensiná-los e dizer-lhes tudo o que ela mesma sabia fazer. Harvey também estava diretamente envolvido nisso. Quando os meninos estavam na escola, o pai lhes contava e ensinava como dirigir um carro, um trator. Eles estudavam alguns detalhes, com os quais só podiam se maravilhar, que era o que Selena fazia. A mãe deles já era bem idosa, estava deitada há muito tempo, a mulher cuidava dela. Mas ela também se foi em algum momento. Selena chorou, seus filhos e seu marido a apoiaram em tudo. Mas não havia tempo para chorar por muito tempo, havia trabalho a fazer, filhos para criar e tudo mais. Enquanto estudavam na escola, os meninos planejavam ficar na aldeia, não ir a lugar algum, ajudar o pai e a mãe, bem como a fazenda coletiva. Mas quanto mais velhos os meninos ficavam, mais mudavam de ideia. E agora Alex havia terminado a escola e era necessário ir para o exército. Sua mãe estava muito chateada. Alex, tome cuidado por lá, ela pediu. Não era uma época pacífica, em alguns lugares havia uma guerra feroz. Oh, mãe, não se preocupe, tudo ficará bem, ela prometeu a ele. O menino foi embora, escreveu cartas sobre como e onde seus dias estavam indo. Ele falou sobre os novos amigos que havia conhecido. Toda a família escreveu de volta. Sua mãe também publicou tudo o que aconteceu durante os dias em que não havia cartas. Ela estava muito preocupada e esperando pelo filho. Alex estava voltando do exército. O trem parou na cidade. Quando ele saiu da plataforma, decidiu caminhar um pouco. Alguns amigos o acompanharam e ele ficou com eles. Bem, Alex, talvez em um café, vamos conhecer algumas garotas? Ofereceu seu amigo. Não me importo, disse Alex. Ele não ia à cidade com frequência, apenas quando ele e seu pai vinham à loja. Portanto, agora ele estava interessado em tudo. Com um amigo, eles foram a uma cafeteria. Havia garotas muito jovens lá. Elas estavam pintadas com cores vivas e vestidas da mesma maneira. Alex gostou tanto que se aproximou de uma delas quando já estavam sentadas há algum tempo. Olá, disse ele às moças. Vá com seu namorado, uma delas se virou. E eu queria conhecê-lo, foi ingênuo. Depois de pouca persuasão, as moças finalmente concordaram em se encontrar.
Elas foram para a mesa com os rapazes e a noite continuou entre os quatro. Você não é como o resto da cidade, disse Kate enquanto Lyosha a levava para casa. Como? Bonito? Ela adivinhou. Vá se fuder, ela acenou com as mãos para ele. Alex estava orgulhoso de si mesmo, era a primeira vez que ele andava na rua com uma garota. Havia garotas na cidade, mas todas eram amigas. E agora ele estava aqui, ele a conheceu e a estava acompanhando até sua casa. Posso ir amanhã? Ele lhe perguntou na entrada. Venha, ela abriu a porta e entrou na escuridão. O garoto estava voltando para seu amigo, ele pensou que ficaria aqui por mais de um dia. Vitor, por que eu vou morar com você? Ele perguntou ao amigo. Se você quiser, pode, ele deu de ombros. Depois disso, Alex começou a namorar Kate. Ele escreveu para sua mãe na cidade dizendo que iria ficar na cidade. Mas ela o chamou de volta para casa. Kate, você quer vir comigo? Disse ela. O que há para fazer em sua cidade? Era óbvio que ela nunca iria para lá, nunca viveria lá. Eu a apresentarei aos meus pais, direi a eles que vamos morar na cidade, ele insistiu. Ela concordou somente depois de 2 semanas. Vitor, onde Alex morava, já havia insinuado a ela várias vezes que era hora de se mudar. Ele prometeu a ela que, assim que voltassem da cidade, arranjaria um emprego e descobriria o que fazer com a casa. Agora vamos lá, você verá que casa grande eu tenho, irmãos, mãe e pai, disse ele. Ah, o que eu ainda não vi lá, ela olhou pela janela. A moça gostava do rapaz, mas morar no vilarejo não era para ela. Ela queria estar na cidade. Quando chegaram, Selena viu imediatamente que tipo de pessoa era a noiva de seu filho. Ela estava muito pintada, usava uma saia curta e sua blusa mal cobria a barriga. Alex, onde você a encontrou? Perguntou a mãe dele. Mamãe, pare, ela tranquilizou, mas a mulher não queria parar. Ela já tinha vivido essa vida e sabia que, com essa garota, seu filho não teria uma boa família. Enquanto Alex e Kate estavam visitando a mãe, chegou a notícia de que Beori também havia sido convocado para o exército. Como pode ser isso? Nem tive tempo de conhecer um deles e já temos que enviar o segundo, lamentou a mulher. Mas Beori estava pronto, olhava para o irmão e queria que ele fizesse o mesmo. Em geral, os meninos, desde pequenos, repetiam tudo um após o outro. Terminada a despedida, Beori partiu para o exército. Alex e Kate foram para a cidade. Lá, o garoto foi procurar emprego na polícia. Eles o aceitaram e até lhe deram um lugar para morar. Agora ele e Kate tinham um lugar para morar. Então, querida, case-se comigo, ele trouxe um anel para casa. Quanto tempo você pensou sobre isso? Ela olhou para ele. Qual é o seu problema? Alex não entendeu. Há quanto tempo estou esperando por esse anel? Ela o abraçou. Minha mãe sugeriu que nos casássemos na vila, há mais espaço lá. Todos os parentes e conhecidos. Mas Kate não quis. Ela queria que seu casamento fosse em um restaurante, chique. Harvey, Selena e Billy vieram. Claro que não foi nada demais, mas o filho dela se casou mesmo assim. Mamãe, por que está tão séria? Perguntou Alex. Você sabe que eu não gosto da sua Kate, ela disse a ele depois do casamento. Não é para você viver com ela, o filho ficou ofendido. Ok, a mulher queria abraçar Alex, mas ele se voltou para a noiva. Selena enxugou as lágrimas e saiu com o marido. Os jovens começaram a morar no mesmo apartamento que Alex havia recebido no trabalho. Eles estavam felizes. Alex trabalhava e era elogiado por seus superiores. Depois de um tempo, o marido chegou em casa com mais notícias. Nino, não se preocupe, disse ele à esposa. O que aconteceu? Ela olhou para ele. Fui enviado para um local perigoso, respondeu ele. Como pode ser isso? Ela se aproximou e o abraçou. Agora todos estão indo para lá em ordem, então não se preocupe, eu voltarei com certeza. Ela estava com medo, porque vários de seus colegas já tinham ido para lá e não tinham voltado. Você vai contar para sua mãe? Ele perguntou.
Ele sabia que ela ficaria muito brava, mas não havia outra saída. Ele não podia avisar a mulher que mais amava. Naquele mesmo fim de semana, eles foram ao vilarejo para contar aos pais dela. Assim que Selena soube, começou a soluçar imediatamente. Ele não entendia por que tinha que fazer isso, colocando-se em perigo. Mas o garoto disse que muitas pessoas já tinham saído para trabalhar, então era a vez dele. Alex foi embora e Kate ficou sozinha em casa. Algum tempo se passou e a garota descobriu que estava grávida. Ela não sabia o que fazer sozinha em casa. A garota deixou de lado todo o seu orgulho e o resto, se arrumou e foi para a vila de Selena. Olá, ela parou na porta de sua sogra. Entre, se você está aqui, disse ela. Sabe, Alex se foi logo, vamos ter um bebê. Ela tocou a barriga. Selena bateu palmas, em breve serei avó. Havia muitos motivos para se alegrar, mas também havia muitos motivos para ficar feliz, porque um filho estava em um local quente e o outro estava no exército. Kate decidiu ficar com Selena, que a ajudou em tudo. Sinto muito pela maneira como agi antes, disse a garota. Não tem problema, todos os jovens são assim, a mulher sorriu. Ela havia se afeiçoado a Nora, e agora ela não parecia mais a mesma de antes. Não havia nenhuma notícia de Alex. As mulheres estavam muito preocupadas. Elas falavam com ele no trabalho, mas não sabiam de nada. Kate estava muito chateada e chorando muito. Você está chorando? Sua mãe entrou em seu quarto. Os hormônios dela estavam agindo de forma acelerada e, agora que ela estava passando por tanta coisa, achava que Alex não voltaria. Kate foi chamada à delegacia de polícia. Quando o homem uniformizado viu sua barriga redonda, ele não conseguiu dizer uma palavra. Já falando, ela não conseguia suportar. Parecia que ia desmaiar. Seu marido morreu heroicamente, ele disse a ela. Os olhos de Kate se arregalaram, ela cambaleou. Por favor, acalme-se, ela lhe entregou um copo de água. O que você acabou de me dizer? Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Por favor, desculpe-me, mas eu tinha que lhe dizer, o policial não sabia como se justificar. Kate se sentou nas cadeiras, estava tão chocada que não conseguia nem chorar. Vários pensamentos passavam por sua mente, o principal deles era como informar sua mãe, como ela reagiria a essa terrível notícia. Mas isso tinha de ser feito. O colega de Alex anotou o endereço onde o corpo seria entregue. Ele prometeu que isso seria feito. Depois acenou e saiu para seu escritório. Kate tinha que voltar para a cidade, mas não sabia como fazer isso. Ela foi à estação de trem e comprou uma passagem, mas não para um futuro próximo, e sim para a noite. Até lá, ela se perguntava como levaria a má notícia para casa, para o marido. Quando chegou à aldeia, ficou parada no portão por um longo tempo, sem ousar entrar. De repente, ela viu Harvey andando pela rua. Kate, por que está aí parada? Perguntou ele. Não sei como entrar, respondeu ela. Há algo errado? Ele ficou tenso porque viu os olhos da cunhada lacrimejando. Sim, ela respondeu baixinho, sem saber como dizer as próximas palavras. É isso, vamos para casa, você vai nos contar tudo. Ele a pegou pelo braço e a levou até a porta. Kate estava sentada à mesa, sem comer nada, sem tocar em nada, apenas olhando para um ponto. Por que eles ligaram para você? Selena estava na cozinha. Alex está morto, respondeu ela simplesmente, sem tirar os olhos do ponto para o qual estava olhando. O quê? Selena sentiu como se seu coração tivesse parado. Eu também reagi lá, respondeu a garota. A mãe se sentou em uma cadeira, era como se a casa estivesse sem ar. Harvey lhe estendeu um copo d'água, ele também não conseguia absorver a informação, mas se manteve firme. Quando o caixão de zinco foi levado para dentro da casa, todos acreditaram que aquilo realmente havia acontecido. Alex foi enterrado por toda a aldeia. Muitas palavras bonitas foram ditas, mas isso não ajudou sua mãe. Kate foi levada em uma ambulância. Não sei como viver sem ele, disse a esposa, quando voltou para a casa da sogra. Kate, essa é a nossa dor compartilhada e vamos superar isso juntos. Eles se sentaram abraçados na cozinha. Eu deveria escrever para o Belry, disse Billy um dia.
Não se atreva, sua mãe o repreendeu. Ele deveria saber que seu irmão se foi, o menino se perguntou. Ele está lá agora, e eles podem levá-lo também, e ele repetiu tudo depois do irmão, ele irá, eles o trarão de volta também, disse a mãe, sem saber que suas palavras seriam proféticas. Kate deu à luz uma menina. Foi uma grande alegria para Harvey, pois ele queria muito ter uma filha. Ele nunca saiu do lado dela. Ela provavelmente deveria ir para a cidade, disse aos pais do marido. O que você vai fazer lá? Ficar aqui, é tão bom. Arrume um emprego em algum lugar, nós cuidaremos de nossa neta, implorou Selena. Não posso ficar aqui, tudo me faz lembrar dele. Kate começou a chorar. Mas ela ficou mesmo assim. Selena lhe arrumou um emprego na mesma agência dos Correios onde ela havia trabalhado. Ela e Harvey ficaram em casa e cuidaram apenas da neta. Estava na hora de Beori voltar do exército. Ele também veio com uma garota, ninguém sabe onde eles se conheceram. A família se sentou à mesa. Quando o menino soube o que havia acontecido com seu irmão, começou a chorar. Por que você não me escreveu? Ele gritou. Filho, acredite em mim, era necessário. Sua mãe se aproximou. Eles conheceram a namorada dele, que se chamava Ekaterina. Ela morava perto do local onde o filho trabalhava, e foi lá que eles se conheceram. Se quiserem viver separados, podem ir para a casa de sua avó, Selena ofereceu a eles. Beori e Caterine aceitaram a oferta e agora moravam na casa da mãe de Selena. No início, tudo estava bem entre eles. Mas, cada vez com mais frequência, Caterine começou a ir para a cidade. Ela ficava lá por vários dias, e Beori ficava nervoso. Depois que a garota saiu novamente, ela não apareceu por muito tempo. Beori até foi procurá-la, mas não conseguiu encontrá-la. O garoto era muito psicótico e decidiu que não tinha mais nada que estar aqui. Ele foi até o escritório de alistamento militar e pediu para ser contratado. Beori, não, sua mãe gritou, e se ajoelhou na frente dele quando ele lhe disse. Eu vou vingar Alex, disse ele. Por favor, não faça isso. Kate se juntou à mulher. Por que você tem tanto medo de mim? Nada vai acontecer comigo, ela se gabou. Selena sabia que não poderia mudar a opinião de seu filho. Ela estava feliz por Billy ter sido dispensado de tudo por motivos de saúde, ele não estava indo para o exército. Beori também saiu de casa e logo Kate se mudou para a cidade. Então estamos aqui, você e eu sozinhos, em nossa velhice, disse Selena ao marido. E quanto a mim? Billy olhou para eles. E você, filho, está conosco, sua mãe o abraçou. Por alguma razão, ela se sentia tão triste que não conseguia expressar isso em palavras. Ultimamente, a mulher estava chorando muito. Ela não entendia como uma família tão feliz podia se desintegrar tão rapidamente. Não fique triste, Selena, haverá feriados em nossa rua, disse Harvey a ela. Mas sua mãe não conseguia evitar e as lágrimas escorriam por seus olhos. Beori havia parado de escrever, ela se preocupava com o filho. Você o conhece, ele não escreve para nós do exército, Harvey a tranquilizou. Mamãe, papai, parem de se lamentar, conheçam Aurora, minha noiva, como em um concerto Billy apresentou sua noiva. Jesus, Billy, aonde você vai? Mamãe se levantou da cadeira. Por que todo mundo pode entrar e eu não? Ela se perguntou. Ela conhecia Aurora desde a infância. A garota era 2 anos mais nova que seu filho. Ela mantinha contato com os pais, por isso, a criança era muito bem recebida em casa. Todos os dias Billy passeava com ela, e seus pais ficavam felizes por ele. E ele, veja bem, seu pai também estava feliz por seu filho ter encontrado uma namorada. Billy não esperou muito, depois de pouco tempo de comunicação, ele pediu a moça em casamento. Os pais de ambas as partes aprovaram o casamento. O casamento foi celebrado por toda a aldeia. Embora a mãe não estivesse muito feliz, ela tentou não demonstrar isso. Quando todos estavam prestes a ir para casa, Selena foi abordada por uma moça que trabalhava nos Correios. Ela pegou sua mão e a olhou diretamente nos olhos. O que foi? Selena se enrijeceu. Beori, disse ela. Beori quem? A mãe não entendeu. Foi embora, murmurou a menina.
Não entendo. A mãe se sentou em uma cadeira. Desaparecido, chegou um telegrama, explicou a funcionária dos Correios. Chegou hoje, ela lhe entregou um pequeno pedaço de papel. Selena olhou para a garota por um longo tempo e, em seguida, fechou os olhos com as mãos e começou a uivar. As lágrimas já não eram mais suficientes para lamentar essa dor. Selena, o que há de errado com você? Harvey correu até ela imediatamente. Mas ela continuou andando. Então o homem falou com a garota, e ela lhe contou tudo. Eles foram para casa em silêncio, ninguém sabia o que dizer um ao outro. Não vamos enterrá-la, disse a mãe imediatamente. Enterrar quem? Harvey não entendeu. Ninguém, ela se foi, e deixe-a ir, ela se foi, e ela não escreve cartas, ela respondeu ao marido. Parecia que sua esposa havia enlouquecido, mas ele não disse nada. Harvey tentou manter a calma, mas as preocupações internas estavam se fazendo sentir. Um dia, o homem adoeceu, foi levado ao hospital e, de lá, já estava deitado. Agora era ainda mais difícil para Selena. Ela estava preocupada com tudo o que havia acontecido e tinha que andar atrás do marido, que não conseguia nem se levantar. Harvey, querido, por que as coisas acontecem assim? Como se alguém a tivesse azarado, ela se sentou chorando ao lado da cama dele. Sinto muito, disse ela. Por que eu deveria perdoá-lo? Ela caiu sobre o peito dele. Porque eu não podia morrer, mas ele o condenou a tal agonia, e eu fiquei pensando nisso. Do que está falando? Vamos lá, você morre também, é tudo o que eu preciso. Ela começou a repreendê-lo. Era tudo muito triste. Como estão Billy e Aurora? Perguntou Harvey. Eles estão indo bem, disse a mulher. De fato, Billy e Aurora haviam se mudado para a mesma casa onde a vovó morava. Eles estavam planejando suas vidas, queriam ser pais. Billy, vamos pescar, disse sua esposa. O que está fazendo para pescar? Está frio lá fora, ele riu. Por que está frio? Vamos pescar peixe fresco, vou fazer uma torta, ela prometeu a ele, mas Billy não entendeu sua ansiedade. Você é tão imaginativa, ele a pegou nos braços e a girou. Aurora riu, pois amava muito seu marido. Selena estava feliz porque pelo menos seu filho estava bem. Ela ia visitá-los todos os dias, levava-lhes refeições caseiras. Mamãe, eu quero ir trabalhar, disse-lhe o filho uma vez. Você o quê? Que trabalho com sua saúde? A mulher temia por ele. Você diz a mesma coisa, eu faço tudo em casa, ele apontou para os armários, que ele mesmo havia feito recentemente. Não sei, você pode tentar, ele deu de ombros e foi embora. No dia seguinte, eles foram juntos visitar um homem que tinha uma serraria em seu vilarejo. Olá, Robert, ela se aproximou. Olá, ele sorriu. Ouça, Fediuska quer trabalhar, você o aceitaria como ajudante? Selena não gostava de perguntar, mas queria fazer algo bom para o filho. Claro, eu sempre preciso de trabalhadores. Ela ficou feliz com o fato de o garoto estar disposto a trabalhar. No dia seguinte, o garoto chegou para seu turno. No início, houve muita confusão, mas ele acabou começando a trabalhar. Selena, não podemos ao menos colocar uma cruz no belry? Perguntou seu marido. Por quê? Ela não entendia. Para ter um lugar para vir e lembrar, Harvey chorou. Vou pensar sobre isso. Minha mãe está mais calma hoje em dia. Então, vamos lá, vamos tentar nos levantar. Agora que não havia ninguém na casa além dela e do marido, ela decidiu ajudá-lo. Foi difícil, mas eles tentaram. Foi difícil, mas eles tentaram. E depois de 6 meses, o homem conseguia se sentar na cama. Assim, foi muito fácil cuidar dele. Billy e Aurora foram visitar os pais dele no fim de semana. Eles planejaram aquecer a casa de banho e depois sentar todos juntos em volta da mesa. Os pais ficavam felizes com a visita dos filhos. Eles tentavam fazer tudo por eles. No momento, Harvey estava sentado na cama, conversando com Aurora. Ela estava trabalhando na biblioteca, lendo livros e contando a ele várias histórias interessantes. O banho está pronto, um jovem entrou na casa. Filho, você deveria pelo menos comer, ele espirrou nas mãos da mãe. Ultimamente, indo para o trabalho, ele perdeu muito peso.
Ele vai conseguir, ela sorriu. Todos foram se lavar em ordem, Billy ajudou sua mãe e seu pai. Tudo na vida parecia estar melhorando. Katy chegou, trazendo uma neta para os avós. Ela era uma menina inteligente e Selena gostava de brincar com ela. Sua nora pediu aos pais do marido que ficassem com a filha, pelo menos até o final do verão. Ela precisava trabalhar e a criança não tinha para onde ir. Os mais velhos concordaram, e a casa ficou barulhenta e alegre. Verônica, levante-se, sua avó acordou de manhã, havia muito o que fazer. A menina torceu o nariz, não estava acostumada a acordar tão cedo. Mas, como não podia desobedecer à avó, ela se espreguiçou e levantou. É isso aí, Harvey, acho que a felicidade chegou à nossa casa. Ela se sentou à beira da cama para passar a noite. Sim, Verônica estava melhor, confirmou o marido. Era necessário ir perguntar se a criança seria aceita na creche local, então Selena o fez. A resposta foi sim, então a criança tinha que ser preparada. Vou à cidade comprar roupas para Verônica, Selena ia fazer isso. Tenha cuidado lá fora, seu marido estava preocupado com ela. Não se preocupe, ela saiu de casa. O vovô chamou a neta, ela veio, subiu com os pés na cama e ele começou a ler para ela. Agora, todas as manhãs, Selena levava a neta para o jardim de infância. No início, a menina chorava, mas depois se acostumou, tinha novos amigos. Fazia muito tempo que Kate não ia lá, disse Selena. A mulher trouxe a filha para eles e ela nunca mais apareceu. Selena e Harvey não sabiam onde ela estava ou o que estava acontecendo. Está tudo bem, a neta está conosco, isso é o mais importante, sorriu Harvey. Quando Kate chegou à cidade, ela imediatamente começou a procurar emprego. Ela conseguiu um emprego, mas sua filha ficava muito doente, então ela tinha que tirar dias de licença médica. Por causa disso, eles reclamavam no trabalho e a garota pediu demissão. Quando o dinheiro ficou ruim o suficiente, ela levou a criança para os avós. Olá, ela chegou a uma das instituições. Ao entrar, um homem imponente sentou-se à mesa. Eu gostaria de me candidatar a um emprego com o senhor. Kate se comportou de forma muito modesta. Dei uma olhada em seus documentos, você é uma boa opção para nós. Ele lhe deu um pedaço de papel para escrever uma candidatura. Kate não conseguia acreditar na rapidez com que havia conseguido o emprego. Ela havia escrito tudo o que precisava escrever. Amanhã era seu primeiro dia de trabalho. Não se atrase, disse-lhe o supervisor. Ela se despediu e deixou o escritório. Em casa, ele preparou tudo para amanhã, tomou um banho e foi para a cama descansar. Ele chegou, foi levado ao local de trabalho e lhe disseram o que deveria fazer. E na noite do primeiro dia, o chefe a chamou. Richard Anatolievich, você ligou? Ele olhou para dentro de seu escritório. Sim, Kate, entre. Ele apontou para uma cadeira. Ela passou por ele, sentou-se, não sabia o que poderia ter feito em seu primeiro dia para chegar a esse escritório. Será que eu fiz algo errado? Ela não olhou para ele. Não, está tudo bem, é que quando você saiu ontem, eu não consegui esquecê-lo o dia todo, ele mudou para você, sem aviso. Y. Kate não sabia onde ele queria chegar. Por que não saímos juntos? O chefe sugeriu isso. Vamos lá, ele ficou com raiva. Qual é o problema? Você é jovem, você é solteira, eu sou solteiro, por que não tentamos? Ele disse tudo isso com calma. Bem, Kate concordou porque achava que se dissesse não, seria demitida imediatamente. É esse o acordo, então passarei aqui em algumas horas. Ela se levantou, caminhando em direção à porta. Quando Kate saiu, ele pegou a mão dela e a beijou. Até mais tarde, ele saiu do escritório, com o rosto vermelho. O que disseram a você lá dentro? As moças do escritório dele vieram logo em seguida. Nada, só estávamos conversando sobre trabalho, mentiu ele. Compreensivelmente, era óbvio que seus colegas não acreditavam nela. Kate se preparou para a reunião. Richard era bonito, bem-sucedido e jovem. Ela não sabia sobre o que eles iriam conversar. Mas, depois de uma hora, a moça se acalmou e não teve pressa. Ela estava na entrada da garagem quando ele parou na frente dela. Olá, ele saiu do carro e abriu a porta para ela.
Ele riu e já estava acenando. Entre, ele a ajudou a entrar. Obrigada, ninguém nunca havia atendido daquela maneira. Eles foram de carro até um restaurante que era o único da cidade. De repente, Kate começou a se preocupar se ele lhe pedisse para fazer algo mais tarde, para esse jantar. Ela não se importava em conhecer Richard, mas não sabia absolutamente nada sobre ele. Sente-se, ele puxou uma cadeira e esperou que Kate se sentasse. Obrigado, ele não poderia agradecê-lo o suficiente hoje. O jovem pediu vinho e algo para comer, depois colocou o cardápio de lado, sentou-se e olhou para sua companheira. O que foi? Ela ficou envergonhada. Nada, eu só estava olhando como você é bonita. Ele pegou a mão dela. Estou me sentindo bem, ela baixou os olhos. Vamos brindar ao nosso futuro, ela levantou o copo. Bem, Kate se perguntou. Ontem eles se viram pela primeira vez e hoje já estão brindando ao futuro. No restaurante, ele lhe perguntou como ela vivia, por que não era casada e outras coisas. Ela era casada, ele fez uma pausa nessa palavra porque um nó veio à sua garganta, a garota estava com medo de chorar. Bem, vejo que você não quer falar sobre isso, o principal é que agora você está sozinha. Ele não a importunou com mais perguntas. Eles ficaram ali sentados até quase a hora de fechar, então Richard quis levá-la para casa. Você esteve bebendo vinho, não foi? Ela ficou surpresa por ele estar dirigindo. E daí, só uns 2 drinks? Ele sorriu. Vamos a pé, e você pode pegar o carro mais tarde, sugeriu ela. De acordo, Richard concordou prontamente. Eles chegaram à casa onde a garota morava. Richard beijou a mão dela novamente e eles se despediram até amanhã. Uau, que homem decente! Com essas palavras ela subiu as escadas. De manhã, ela foi trabalhar e seu chefe estava esperando por ela. Ele havia preparado um pequeno buquê de flores para ela. Por quê? Ela olhou para que ninguém a visse. Apenas pegue-o. Ela o colocou em suas mãos. Kate ficou lisonjeada. Ele havia levantado seu ânimo naquela manhã. Richard e Kate começaram a namorar. 2 meses depois, quando ela conseguiu um emprego, ele propôs que ela fosse morar com ele e deixasse a empresa. Ela hesitou por um longo tempo, mas fez o que ele disse. Preciso falar com você, começou Katy em um fim de semana. Ela e Richard estavam morando com ele há 3 meses. Ele a ouviu com muita atenção, aproximou-se e sentou-se ao lado dela. Eu tenho uma filha pequena, ela está com os avós agora, mas eu gostaria de levá-la para casa. Ela observou a reação dele. O que? Que filha? Ele ergueu as sobrancelhas. A minha, Verônica, do seu primeiro marido. A moça começou a se preocupar. Não, você e eu teremos nossa própria filha e nosso próprio filho, não haverá Verônica aqui, deixe-a morar na casa da avó, você pode visitá-la, ele falou em um tom severo, como no trabalho. Você não pode fazer isso, Kate sabia que ia chorar. Por que não? Algumas crianças ficam melhor com suas avós do que com suas mães, disse ele, porque ele havia passado toda a sua infância no vilarejo com a avó. Kate não discutiu com ele, mas pensou em falar sobre isso mais tarde. A mulher sentia muita falta do filho e, depois de 1 mês, ela não aguentou e voltou a tocar no assunto. Mas Richard não quis saber disso. Eles viveram juntos por 1 ano e, depois, Kate foi embora, quando ele voltou para Selena. Uau, para o verão, disse-lhe a sogra. Desculpe, foram as circunstâncias. Katy se agachou na frente de Verônica, que olhou fixamente para a mulher. Oi, querida, você se esqueceu de mim? Afinal, eu sou sua mãe. Ela estendeu as mãos. A menina olhou para a avó e se aproximou da mulher. Elas se abraçaram e depois entraram na casa. Lá, Kate contou tudo à mulher. Sim, coisas, exalou aquele. Você o que agora? Fique conosco, pelo menos por alguns dias. Não, não posso, estou indo para casa. Kate olhou para o relógio. E quanto a Verônica? Selena estava assustada. Por quê? Ela está comigo. Ela se levantou e olhou intrigada para Kate. Como diabos pode ser isso? Quem faz isso? A criança viveu conosco por tanto tempo e agora estão levando embora? A sogra começou a chorar. Espere, mas ela é minha filha. Ela estava lá arrumando as coisas da criança.
E você perguntou a ela, talvez ela não queira ir a lugar nenhum? A avó praticamente gritou. Naquele momento, Harvey acordou. O que está acontecendo aí dentro? Ele gritou do quarto. Aqui, a Kate está levando a Verônica, disse Selena em voz alta. Levando-a como? Ela podia ouvir que o homem também estava agitado. A mulher se sentou em uma cadeira, pois não sabia quanto mais perdas ela teria de suportar em sua vida. Não se preocupe, tenho certeza de que a veremos novamente. A nora quis se aproximar da mulher, mas ela fez um gesto que disse a Kate para não fazer isso. Vá, e não se esqueça de seus avós. Ela abraçou e beijou Verônica. Naquele momento, a menina chorou alto, soltou-se da mãe e correu para o avô. O que está acontecendo? Você a estava virando contra mim. Kate começou a ficar nervosa. Do que você está falando? De volta à sua cidade natal com seu namorado rico, você está louca? Selena ficou surpresa com a mudança que sua nora havia feito ultimamente. Não me insulte, disse ela. Deixe a criança conosco, você terá mais filhos, a mulher implorou. Não, ela disse, nós iremos visitá-la. Ela não quis dizer mais nada, pegou as malas, a criança e saíram de casa. Naquela noite, Harvey teve uma convulsão. Selena chamou uma ambulância e levaram seu marido para um hospital da cidade. Mamãe, o que aconteceu? Billy chegou no dia seguinte, depois do trabalho. Papai, eles o levaram embora, ele estava doente, parecia que ela também não estava se sentindo bem. A senhora está bem? Seu filho se aproximou dela. Ela limpou o rosto com a mão. Devíamos ir vê-lo. Ela se sentou ao lado dele. Sim, eu estava pensando a mesma coisa. Ela se sentou e olhou para a bela toalha de mesa sobre a mesa. Então, em 2 dias, no fim de semana, iremos todos juntos. Billy tinha certeza do que estava dizendo. Em casa, ele contava tudo a Aurora, e ela não conseguia entender como uma mulher podia ser tão cruel. Ela sabia que os avós amavam muito a neta, mas não, ela a levou mesmo assim. Billy, vamos nos mudar para a casa de sua mãe, seria mais fácil para ela, ela pensou mais de uma vez. Se você não se importar, vamos fazer isso. Ele ficou feliz por sua esposa ser tão gentil. Um dia depois, eles estavam sentados juntos na cozinha, como quando eram crianças. E se ele morrer? Perguntou Selena com a voz trêmula. Do que você está falando? O filho dela veio imediatamente e se sentou ao seu lado. Nossa, já houve 2 ataques, a mulher não pôde deixar de chorar. Tudo, não vamos falar, amanhã iremos ao hospital e lá tudo ficará claro, concluiu o garoto. Tudo bem, a mãe concordou com ele. Pela manhã, antes da viagem, Selena decidiu ir ao cemitério com seu filho. Lá, ela se sentou em um banco, chorou e contou o que havia acontecido. Depois, ficou olhando para a foto de Alex por um longo tempo, pensando que deveria trazer Belry para lá também. Quando chegou a hora de ir para a estação, Selena se despediu do filho, beijou a foto e saiu. Onde você esteve por tanto tempo? Billy estava com medo de se atrasar. Ela foi ao cemitério, viu que o ônibus ainda não havia chegado, então por que seu filho estava tão nervoso? Mas ela sabia que Billy fazia muito isso. Eles chegaram e conversaram com o médico. Ele os acompanhou até o quarto. Harvey estava deitado na cama. Tudo o que eles estavam tentando conseguir há tanto tempo desapareceu de repente. O homem se deitou novamente e não se moveu. Harvey, sua esposa, foi até ele e o beijou. Desculpe, ele latiu novamente. Mas agora ele falava com dificuldade. Chega, melhore logo, nós o levaremos para casa, ela sussurrou. Vou tentar, ele tentou sorrir. Eles foram para casa, ninguém falou sobre nada, todos perceberam que não havia tempo para isso agora. Você acha que o Belry está realmente morto? A mãe começou a conversa primeiro. Por que você acha o contrário? Fred não gostava dessas conversas, então a mãe era como uma cabra. Não sei, não sinto em meu coração que ele se foi. Ela colocou a mão no peito. Não tenho nada a lhe dizer, Billy deu de ombros. Bem, eu queria levar a foto do Belry ao cemitério hoje para falar com eles lá, admitiu Selena. Já estava na hora, disse Billy, pois Harvey também queria erguer uma cruz para o irmão.
Certo, trataremos disso mais tarde. Como está indo? Selena pareceu se recompor. Ela se levantou e começou a preparar a chaleira e a colocar algo na mesa. Era justo, já que não tinham comido desde a manhã. Estamos bem, disse Aurora. Não vejo ninguém pequeno e descalço correndo pela casa da vovó, ela deu a entender pela enésima vez, a mais lenta com as crianças. Mãe, nós avisaremos assim que tivermos alguma coisa. Billy olhou para ela. Sim, eu conheço você, ela tentou parecer animada. Então todos se sentaram à mesa, tomaram chá e comeram deliciosas batatas e carne. De manhã, Billy e Aurora foram trabalhar, e mamãe fez o trabalho doméstico. Vamos procurar meu pai? Perguntou a esposa ao filho e à nora algumas semanas depois. Ele já teve alta. Alegrou-se Aurora. Sim, eles disseram que podem levá-lo para casa, chorou Selena. Mamãe, não fique assim, Billy a abraçou. Não vou fazer isso, sinto muito pelo Harvey, ele é um fardo. Ela enxugou as lágrimas que já estavam quase sumindo. Eles estavam de volta à estação, esperando o ônibus. Tiveram que alugar um carro para voltar, mas não foi nada demais. Harvey, sua esposa, entrou na sala, virou a cabeça e olhou para cima com olhos tão tristes que os soluços voltaram à sua garganta. Me deixe aqui, para que você precisa de mim? Harvey estava chorando agora. Não se lembra do que prometemos no altar, para o bem ou para o mal, para o bem ou para o mal, para o resto de nossos dias. Ela se aproximou e abraçou o marido. Você é um santo, ela pressionou a bochecha dele contra a dela. Eu simplesmente amo você. Ela tentou colocá-lo no carrinho de bebê, mas não conseguiu, teve que chamar o Billy. O jovem rapidamente conseguiu se virar sozinho. Eles chamaram um carro e seguiram para o vilarejo. Algum tempo se passou, era inverno lá fora. Aurora chegou em casa do trabalho. Mamãe, ela se virou para Selena. Sim, ela voltou. Finalmente Deus ouviu você. Ela se levantou com um sorriso doce e colocou as mãos na barriga. De jeito nenhum, ela foi até a cunhada e a abraçou. Mas não conte ao Fed, eu quero contar a ele, pediu a garota. Ok, vou contar para o vovô. Ela foi até o quarto onde Harvey estava. Agora que eles tinham um carrinho de bebê, ela podia andar com ele. Querido, ela se sentou na cama e colocou a mão no peito dele. Em breve você será avô novamente. Essa era uma notícia feliz, pois Harvey estava piorando a cada dia. Selena o deixou, estava preparando o jantar e cantarolando para si mesma. Billy chegou do trabalho, ela olhou para ele e sorriu. Vá até sua esposa, sua mãe o instruiu. O que há de errado com você? Ela imediatamente ficou alerta. Vá e descubra por si mesmo. Ela mal podia esperar para ver como ele reagiria quando soubesse a verdade. Eu amo você. Ela ouviu por trás da porta fechada. Parabéns, filho, mamãe o abraçou e beijou. Com a ausência de Alex e Belry, todo o amor materno foi para o filho mais novo. Decidiram fazer bolos, preparar o prato favorito da família, reunir todos em volta da mesa e comemorar a ocasião. Vou ajudar, disse a menina, saindo do quarto. Obrigada, agradeceu a mãe. De nada, a nora não teve problemas para fazer as tarefas domésticas. Mas eu, quando estava grávida, não conseguia nem ir à mesa, era tão ruim. Selena se lembrou de como era com ela. Não se lembre, você vai se sentir mal de novo, a moça abraçou a sogra. Você é bom, sortudo Billy, seus olhos se entristeceram. Havia tanta coisa para cozinhar que ela nem cabia na mesa. Mas as duas anfitriãs se certificaram de que tudo caberia. Depois, colocaram o homem em uma cadeira de rodas e o levaram à mesa. Billy entrou e todos se sentaram. Obrigado, minha querida, porque, apesar de tudo, você ainda foi tão gentil e amorosa. Ele olhou para a mãe e tomou um gole do chá. Diga à sua esposa que você sempre terá tempo para mim, Selena pediu ao filho. E ela também terá, espere, por muito tempo. Ela sorriu, o menino estava tão feliz. Não consigo mais ficar parado, Harvey gemeu. Tudo bem, a mãe levantou os olhos para o filho, ele entendeu. Ele se levantou e carregou o pai de volta para a cama. Depois disso, ele voltou para suas mulheres favoritas. Bem, agora era a vez da minha mais bela e amada Aurora. Ele olhou para a esposa com tanto amor.
E eu te adoro. Eles se aproximaram um do outro, se beijaram. Não, me escute. Eu sempre soube que teria uma linda esposa, e tive. E agora vou ter um bebê. Acho que você será uma boa anfitriã e mãe. Ele voltou para o rosto de sua amada e a beijou. É isso, é o suficiente. Aurora não podia quando Selena viu tudo isso. Ok. Billy riu e começou a cortar o bolo, momento em que sua mãe tirou o caldeirão do forno. Depois de um bom tempo sentados, todos se dispersaram. Selena estava conversando com Harvey sobre algo, e Billy e Aurora foram para o quarto. Filho, levante-se, está na hora de ir trabalhar, a mãe do Billy chamou no quarto dele. Já levantei, ele ouviu a voz dela e foi preparar o café da manhã. Tudo estava indo bem, a nora estava indo trabalhar, ela não tinha mais nada antes da licença maternidade. Billy estava trabalhando, seu chefe o elogiava, sua mãe só podia estar satisfeita. Só que Harvey estava desaparecendo a cada dia. Não estou bem, estou todo machucado, dizia o marido com frequência. Então Selena lhe dava uma injeção. Eu entendo tudo, minha querida, acariciava a cabeça da esposa. Apresse-se, o homem exalou. Não, Selena se aconchegou contra ele, deixando-o assim, mas ele está em casa, deitado aqui conversando com ela. Ela se proibiu de pensar em algo ruim. Os meses se passaram, Aurora já estava em licença maternidade, em breve a família teria um bebê. Selena havia preparado um canto no quarto das crianças para trazer o bebê e tudo já estava no lugar. A nora começou a fazer as malas para o hospital. Tem certeza de que arrumou tudo? A sogra estava preocupada. Sim, ela apontou para a mala. Para ter certeza, Selena começou a checar tudo. Ele e Billy mandaram a criança juntos da estação. O filho queria ir com a esposa, mas a mãe o dissuadiu, dizendo que ela iria quando passasse. Passada uma semana e meia, chegou uma mulher do correio dizendo que Aurora havia dado à luz. Ela havia entrado em contato com seus pais e eles pediram que ela contasse a Selena. Billy. A mãe entrou correndo no quarto. Feliz notícia, você é o pai. Ele começou a correr, pulando para cima e para baixo, depois fez as malas e foi para a casa da esposa. Eles ficaram fora por alguns dias e depois voltaram. Selena já havia dito a todos os vizinhos que eles dariam uma festa em breve. Selena não conseguia olhar para o bebê, pois ele era igualzinho ao seu filho mais velho. Mamãe, você viu? Ele é igualzinho ao Alex, disse Billy imediatamente. Não me diga, ela o impediu. Bem, eu entendo como isso é difícil para você, concordou o filho dela. A mulher estava exagerando, ajudando a nora em tudo, e os pais da menina também vinham com frequência. Quando Selena tomou Harry em seus braços, imediatamente voltou muitos anos atrás. Lá ela deu à luz seu primeiro filho, sentou-se e lhe contou histórias. Mamãe, ela estremeceu, Aurora veio até ela. Ah, sim, ela lhe entregou a criança. Depois a menina foi alimentá-lo e colocá-lo na cama. Como está o leite? A sogra estava preocupada. Até aí tudo bem, Paula gostava quando a mulher se preocupava com ela. Billy continuou trabalhando, mas agora estava tentando ganhar mais dinheiro. Ele aceitou um trabalho extra. Ele tinha de ir ao encontro dos carros que traziam toras e tábuas. Você não está se esforçando demais? Preocupou-se sua mãe. Não está, é um pouco mais difícil, mas estou cuidando de tudo, e ela não estava se enganando. Naquela tarde, ele saiu para trabalhar pela manhã. Harry chorava inconsolavelmente, Aurora não conseguia se afastar dele para se despedir do marido. Billy, feliz, gritou para sua esposa do quarto. Eu te amo, respondeu o marido. Filho, espere, Selena queria ir até ele e abraçá-lo. O que vocês todos estão fazendo hoje? Como se eu fosse embora para sempre, riu o jovem. Vamos lá, a mãe franziu a testa. Ok, pai, tchau. Ele não se dirigiu ao pai, não respondeu nada, apenas respirava pesadamente. Billy chegou à serraria e cuidou das tarefas que precisavam ser feitas hoje. 2 carros tinham de ser entregues. Como faltavam 2 horas, o garoto foi fazer o trabalho principal. Ele tinha que serrar madeira longa. Você está trabalhando? O proprietário parou. Sim, ele olhou para ele. Bem,
Não se esqueça dos carros, o homem o lembrou. Billy não havia se esquecido disso. Ele terminou e se dirigiu à porta. Ele viu que os carros estavam a caminho. Tudo o que restava era cumprimentá-los, mostrar-lhes onde ficar e empilhar as tábuas. Billy tinha tudo calibrado. Ele fez sinal para o motorista, que seguiu suas instruções. Olá, ele abriu as portas e gritou. Entre. Billy se apressou. O carro estava estacionado onde deveria estar. Billy deu um passo para o lado e começou a abri-lo. Não havia como saber de quem era a culpa, mas por algum motivo as tábuas estavam soltas. Quem as havia montado não havia pensado nisso. Imediatamente, elas começaram a cair da parte de trás da caminhonete. Billy não teve tempo de escapar, foi esmagado e as tábuas continuaram caindo. Jesus, garoto, o motorista estava acordado e correu para o local onde tudo havia acabado de acontecer. O que aconteceu? O homem do segundo carro se aproximou. Pegue o Robert. O primeiro lhe contou sobre o chefe. Todos começaram a correr, em um alvoroço. Finalmente, algo parou de cair do carro. Robert já havia chegado. Eles espalharam as tábuas caídas. Billy estava inconsciente. Chame uma ambulância, ordenou o homem, e entrou no escritório. Como isso pôde acontecer? O que ele diria a Selena agora? Como ele a olharia nos olhos? A ambulância demorou a chegar, mas estava aqui. Colocaram Billy em uma maca, ele estava vivo. No carro, começaram a prestar os primeiros socorros. Mais alguns quilômetros da cidade, o menino parou de respirar, seus ferimentos eram incompatíveis com a vida. Traga o Harry aqui, disse Selena à cunhada. Você quer dar uma volta? Perguntou a moça. Sim, vou vestir o Harvey agora, e podemos sair um pouco, foi a conversa de sempre. Selena, Aurora. Um vizinho entrou correndo na casa. O que está acontecendo? Alguém morreu. A mulher olhou para ela. Sim, Fedka, eu não conseguia recuperar o fôlego. Como se diz, ele estava no trabalho, a mãe ainda estava cuidando do bebê. E ele morreu ali, com as tábuas empilhadas, esclareceu o hóspede. Isso não pode ser, Selena quase deixou cair o bebê dos braços. O homem ainda estava falando quando Aurora entrou na cozinha. É verdade? Ela olhou para ele com olhos grandes e cheios de lágrimas. Filho, ele ouviu o gemido da mulher vindo do quarto de Harvey, seguido de suspiros. Ela não conseguia se mexer. Mamãe, o tio Harvey não está bem, Aurora chorou. Mas para Selena nada mais existia. Ela ouvia e via tudo, mas não sentia nada. Quando Aurora se aproximou dela e começou a gritar, sua sogra estremeceu. Seu marido está morrendo. Gritou a moça para toda a casa. E daí, eu também quero, para que vamos viver agora se não há ninguém, ela repetia. Aurora colocou Harry no berço e correu para o sogro. Mas o que ela poderia fazer? Harvey virou a cabeça para a cozinha, onde sua esposa estava sentada. Ele não conseguia mais falar, apenas observar. No último momento, Selena voltou a si, levantou-se e se aproximou do marido. Sinto muito, o homem exalou, colocou a mão no ombro da esposa enquanto ela se inclinava sobre ele, fechou os olhos e desapareceu. Não, Harvey, a mulher gritou como se estivesse sendo cortada. Mamãe, Aurora também estava passando por um momento difícil, mas alguém tinha que se manter adequado nessa situação. Naquela tarde, Selena estava sentada em uma cadeira no meio da cozinha, com um copo de sedativo nas mãos. A mãe, a garota, se aproximou dela silenciosamente. Mas a mulher não emitia um único som, permanecia imóvel, nem parecia estar respirando. Temos muito o que fazer amanhã, continuou Aurora. E como você pode estar tão calma? Com um lábio, ela falou com a voz de uma mãe que havia perdido todos. Eu tenho um filho, se eu abaixar as mãos, que estará ao seu lado, aconselho-a a se recompor também, disse ela em tom calmo. Aquela noite foi a pior noite da vida da mulher. Ela se deitou na cama e olhou para o teto. Robert entrou, disse algo, ofereceu uma compensação. Qual é o sentido de tudo isso agora se você não pode trazer as pessoas de volta? Pela manhã, começaram os preparativos de fato. Tanto o pai quanto o filho deveriam ser trazidos de volta no dia seguinte.
Selena fez tudo no automático. Vendo como era difícil para sua nora, ela teve que se recompor. E assim, seus entes queridos foram plantados na casa, pareciam vivos, apenas dormindo. Harry estava chorando, Selena e Aurora também. Vamos, as pessoas estão chegando, a mulher chamou Aurora. A mãe da menina estava aqui, ela estava ajudando com o bebê. Ninguém no vilarejo podia acreditar que isso havia acontecido. Quase toda a população estava no cemitério. Ao se despedir, a mãe jogou um punhado de terra. E então as lágrimas brotaram em seus olhos. Fazia tantos anos que não faziam isso, e agora ela não conseguia parar. Não chore, Aurora abraçou, você ainda tem netos. Mas não havia como aquelas palavras acalmarem o coração de Selena. Ela olhou em volta para todas as pessoas reunidas, percebeu que estavam todas de luto, mas amanhã simplesmente esqueceriam que aquelas duas pessoas haviam vivido. Ela foi para casa, que estava fria e vazia, ninguém estava lá. Aurora disse que iria para a casa de sua mãe por um tempo e depois voltaria. Sua sogra percebeu que a menina estava prestes a deixá-la, porque ela iria querer morar com um estranho quando tinha sua própria mãe a algumas casas de distância. A mulher não quis comer nem beber, apenas se deitou na cama onde seu marido havia se deitado por vários anos. Mamãe? Ela ouviu Aurora entrar. Estou aqui, disse ela, mas não se levantou. Viemos, colocamos a menina, colocamos o neto para a avó. Bem, você vai para os seus pais agora? Isso era o que mais a preocupava. Por que temos que viver juntos? Aurora não olhou nos olhos da mulher. Ela sabia, as lágrimas voltaram a correr por seu rosto. Não precisa ficar com raiva, moramos na casa ao lado, estarei aqui com frequência, e você pode vir nos ver até mesmo de hora em hora, a garota a tranquilizou. Selena acariciou a mão da garota, percebeu que ainda era jovem e que poderia construir outra vida. Hoje a menina ficou aqui, pois tinha medo de deixar a sogra sozinha. Em poucos dias, como ela havia dito, iria morar com seus pais. Selena não tinha mais aulas, não queria fazer nada sozinha. Ela passava o tempo todo no cemitério. Havia um túmulo, sua mãe ainda tinha uma foto de seu filho do meio. Bem, meus queridos, agora que vocês estão todos juntos, por que eu fico aqui sozinha? Ela se dirigiu aos seus entes mais próximos e queridos. Selena, uma trabalhadora local, se aproximou dela. Nossa, você a assustou. Ela olhou em volta. Eu a vejo aqui todos os dias, pensei em vir aqui, estava olhando as fotos das pessoas que foram enterradas aqui. O que mais posso fazer? Ela chorou. Vá à igreja, ore por suas almas, aconselhe essa, você verá, será mais fácil. A mulher achou que era uma boa ideia, porque ela não havia pensado nisso antes. Ela se levantou e caminhou em direção à igreja. Ela realmente se sentiu melhor lá. Daquele dia em diante, ele começou a vir todos os dias para orar. Não está se sentindo bem? Um dia, sua irmã veio visitá-la. Sim, meu coração está partido por causa da dor em meu peito, confessou Selene. Eu entendo, ela fechou os olhos. Eu rezo, coloco velas, isso me alivia, era verdade. Aos poucos, a mulher voltou à vida. Ela se deu conta de que tinha um neto que também precisava de uma avó. Agora ela tinha outro endereço, onde a visitava com frequência. Harry estava muito feliz por ter uma avó. Se a mãe de Aurora trabalhava, Selena podia passear com ele, por dias a fio. Está tudo bem? Sua nora lhe perguntava todas as vezes. Sim, e mesmo que não fosse verdade, ninguém precisava saber. Um ano havia se passado desde a morte de seu marido. Selena foi ao cemitério. Ela queria parar na loja, como de costume, comprar um velório e depois ir até sua família. No caminho, encontrou Aurora. Você não está indo para o cemitério? Ela perguntou à nora. Estamos lá desde amanhã. Selena viu que a moça estava com pressa. A senhora está com pressa? Ela decidiu perguntar. Sim, tenho que ir trabalhar enquanto alguém está lá. Se você pudesse passar esse tempo com o Harry, eu agradeceria muito. A garota olhou para ela. Claro, o que você acha?
Você deveria tê-lo trazido imediatamente. Selena sorriu. Ela não precisava que lhe implorassem para passear com seu neto. Aurora saiu, ficou fora por um bom tempo. Selena começou a olhar para o relógio, achou que seria tarde demais para chegar ao cemitério. Desculpe-me pelo atraso, sua nora veio atrás dela. Tudo bem, não me importo quando chegar lá. A mulher voltou para onde estava indo. Ela entrou na cerca e, quase imediatamente, foi abordada pelo homem que havia lhe falado sobre a igreja. Posso sentar aqui com a senhora por um tempo? Perguntou ele. Sim, ela não se importava em ter alguém para lhe fazer companhia. Selene começou a limpar os túmulos, fez tudo e só então se sentou. Durante todo esse tempo, o homem ficou em silêncio. Achei que ele quisesse conversar. Ela ficou surpresa. No começo eu também pensei nisso, mas depois percebi que você não tem tempo para conversar. Ela olhou novamente para a foto do marido da mulher. Tudo bem, posso ir para o seu quarto? Preciso conversar com meu marido e meus filhos, perguntou a mulher. Tudo bem, tenha um bom dia. Ela caminhou entre os túmulos. Estava escurecendo lá fora, mas Selena não pensava em voltar para casa. Meus entes queridos, como é possível que eu tenha sobrevivido a todos eles? Ela se sentou no banco e acariciou o retrato do marido, pois era o mais bonito. Pelo canto do olho, Selena viu alguém caminhando ao longe. A princípio, isso a assustou, mas depois ela pensou que era o homem que a havia deixado recentemente. Não, não pense, não tenho medo, ele sorriu. O que havia para ter medo? Selena ouviu o portão do cemitério Ranger. Ele deveria ter sido lubrificado há muito tempo, mas ninguém o havia aberto. A mulher se virou naquela direção e viu seu conhecido. Então, quem está aí? Ela olhou na direção em que viu outra pessoa. Um arrepio percorreu sua espinha e ela começou. Primeiro, ela estava repassando em sua cabeça o que havia acontecido hoje. Ela estava se preparando, e então ele apareceu. Selena abriu os olhos, estava em casa, ouviu alguém na cozinha. Ela se lembrava daquela pessoa, ela a reconheceria em 1.000.000, mesmo que ela estivesse mutilada. Mas ela tinha que ter certeza. Quem está aí? Gritou ela. Finalmente acordada, um homem entrou no cômodo, com o rosto marcado por cicatrizes e queimaduras. Beori. Ela correu em direção a ele. Seu coração estava batendo tão forte que parecia que ia explodir para fora do peito. Mamãe, eu estava abraçando uma mulher. Onde você estava? Como você está? O que aconteceu com você? Ela beijou seu rosto e o bombardeou com perguntas. Espere, vamos comer alguma coisa, estou com muita fome. Ela se sentou à mesa. Agora, era como se a mãe estivesse viva, ela estava pronta para rolar montanhas. Algo já estava preparado, mas Selena não parou. Quando tudo estava na mesa, ela se sentou ao lado do filho. Bem, eu entendo que é tudo interessante, vou lhe dizer, a mãe parecia que não ia a lugar nenhum e não foi a lugar nenhum. Quando chegou o telegrama dizendo que você tinha desaparecido, eu imediatamente disse que nada nem ninguém vai ser enterrado, disse a mulher. Considere-me praticamente morto. Ela viu minha foto lá, continuou comendo. Eu vou limpar tudo, é que você está desaparecido há tanto tempo que eu parei de acreditar. Selena admirou o filho. Ela achava que as orações que estava recitando agora o haviam ajudado. Eles ficaram sentados com Beori até a noite anterior, quando ele andava pela casa, lembrando-se do que havia acontecido. Então ele saiu para o quintal. Venha, vou apresentá-lo ao meu sobrinho. Sua mãe não sabia mais o que lhe oferecer. Bem, ele começou a se vestir. Aurora, você está em casa? A mulher bateu na janela. Sim, ela olhou para fora. Ela olhou para o homem com o rosto desfigurado, surpresa. Você quer entrar ou você quer entrar? Perguntou a mãe antes de entrar. Já estou indo, a garota se apressou. Ela pegou a criança e, em poucos minutos, estava na rua. Olá, Beori a cumprimentou. Olá, ela olhou para as cicatrizes dele. Você está com medo? Ele tocou sua mão. Não, Aurora se virou para Selena com uma pergunta em seus olhos. Você não o reconheceu? Perguntou esta última, que estava radiante de felicidade. Não, a surpresa no rosto da garota não desapareceu.
Belry é meu, informou a mulher. O quê? Ela estava tão feliz que imediatamente começou a abraçá-lo. Vamos, Selena os incentivou. Belry pegou o carrinho de bebê e o levou até o fim da rua. Em casa, conversaram por um longo tempo, mas todos se perguntavam apenas uma coisa: para onde ele havia desaparecido por tanto tempo. Detesto lembrar, mas você terá que me contar tudo. Foi aterrorizante. Ele abaixou a cabeça. Se você não está pronto para isso agora, não precisa contar. Quando perceber que precisa, você falará sobre isso. Sua mãe se aproximou dele. Ok, vamos dormir juntos hoje e depois veremos. Ela olhou para Aurora. Ele e Harry ficaram mais um pouco. No início, o garoto estava com medo do tio assustado, mas depois não via a hora de tê-lo em seus braços. Pela manhã, Belry saiu para o pátio, onde tudo estava em ruínas. Ele inundou a casa de banho e começou a reformar o local. A mãe viu tudo isso, sentou-se e sorriu. Naquela noite, Selena não conseguiu dormir. Ela não acreditava que isso pudesse acontecer. Então Deus existe, porque ela ouviu o sofrimento de sua mãe. Seu filho havia retornado. Mãe, faça um chá, deixe-o bem forte, disse Belry. Ela foi direto para o fogão. Vai ficar pronto em 1 minuto, ela gritou pela janela. Aurora e seu filho estavam visitando novamente hoje. Eles estavam sentados à mesa. O que aconteceu com o Billy? Perguntou o homem. Ele viu que, depois de sua pergunta, a moça estava prestes a começar a chorar. Selena foi até a nora e a abraçou. Sinto muito, Belry olhou nos olhos dela. Ela enxugou as lágrimas que ainda não tinham rolado pelos cílios. Tudo bem, vou lhe contar tudo, ela exalou. Selena se sentou ao lado dele, sentindo pena do filho. Então você me demitiu e eu fui embora. Primeiro houve um campo de treinamento, mas não por muito tempo, e depois eles nos levaram para lá, disse ele, parecendo imerso em suas lembranças. Em frente. O oficial sênior gritou para eles. Vamos, vocês viram o que está acontecendo? Belry murmurou baixinho. Ele viu os meninos correndo à sua frente, caindo quando as balas os atingiram. Belry estava deitado em uma vala, viu uma cobertura, pensou que poderia se abrigar por um tempo. Qual era o sentido de ser alvejado? Ele sentiu alguém agarrá-lo pela garganta. Não se deite aqui! Gritou o comandante em seu rosto. Sim, o medo era mais forte do que os gritos e tudo mais. Ele conseguiu passar, mas com muita cautela. No campo de treinamento, quando os outros rapazes estavam se conhecendo, Belry sentou-se sozinho. Ele não queria fazer amigos aqui para não perder ninguém mais tarde. À noite, na barraca, eles discutiram as perdas que haviam sofrido e o que fazer em seguida. Belry permaneceu em silêncio, pois havia se arrependido de ter vindo para cá mais de uma vez, mas por enquanto não havia como voltar atrás. À noite, ele foi colocado como sentinela, queria muito dormir, mas resistiu. Belry viu algumas luzes ao longe, mas não pensou muito a respeito. Está tudo bem. O comandante foi até ele pela manhã, estava frio, seu uniforme estava molhado de orvalho, ele estava tremendo. Tudo estava bem, Belry não sabia se havia dormido na noite anterior ou não. Esse era o dia em que seus rapazes iriam atacar. Ele viu um estrondo se aproximando de sua barraca. Foi estranho ver isso. O bispo entrou e começou a oração. Fique, disse o homem mais velho a Dmitri, havia mais alguns com ele. Os soldados foram embora, restando apenas algumas pessoas na tenda, além do bispo. De repente, houve um assobio e escuridão. Depois desse momento, Belry não sabia o que havia acontecido. Ele acordou em algum lugar, não entendia nada, seu corpo inteiro doía. O cara estava deitado com os olhos abertos. Você está acordado? Ele ouviu a voz de um homem com sotaque. Quem é você? Perguntou o sujeito. Ninguém, riu o homem. Belry tentou se sentar, mas não conseguiu. O que há de errado comigo? Ele sentiu seu rosto, que estava coberto de trapos. Você está morto, disse a mesma voz. O que você quer dizer com isso? Sua cabeça estava uma bagunça. Você estava na tenda quando a explosão aconteceu, não sei como você fez isso. Mas,
Todos foram explodidos e você foi jogado para longe. Ele caminhou até onde o cara estava deitado. Isso é difícil. Beori se remexeu inquieto na cama. Não se mexa, você vai se machucar, ele avisou. O jovem continuou deitado ali. Ele tentou se lembrar de quem era, como havia chegado aqui, mas algo estava em sua mente. Ele parecia estar aqui, o pensamento veio, mas imediatamente fugiu. Papai, ele está acordado? Ele ouviu a voz da garota. Sim, venha e veja, respondeu ele. Uma jovem e bonita mulher se aproximou de Beori. Bem, como você está? Ela se inclinou sobre ele e começou a verificar seus curativos. Não sei, ele quis encolher os ombros, mas não conseguiu. Você tem várias fraturas, queimaduras e hematomas. Você tem várias fraturas, queimaduras no rosto e ferimentos de estilhaços, murmurou ela. Como eu sobrevivi? Era um mistério. Agradeça a ele, o homem se aproximou. O quê? Beori ficou surpreso. A filha sempre tem pena de todo mundo, quem quer que ela possa ajudar, ela o faz imediatamente. E até mesmo o arrastou para dentro de casa, pois ouviu-se dizer que o pai não estava feliz. Qual é o seu nome? Ele se sentou ao lado dela. E ele ficou em silêncio e revirou os olhos. Você não se lembra? Ele balançou a cabeça. Não sei, o garoto estava confuso. Depois de tais ferimentos, era de se esperar, ela tocou a testa dele, levantou sua cabeça, olhou para o ferimento na nuca. Será que vou me lembrar? Ela continuou tentando organizar seus pensamentos. Talvez ela mesma não se conhecesse. Depois disso, a menina cuidou de Beori todos os dias. Papai, temos que dar um nome a ele, disse a menina. Do que você gosta? Ele se aproximou dela. Não sei, talvez Isa? Ela olhou para ele para ver se ele diria sim ou não. Ok, ela franziu os lábios e foi para outro lugar. Seu nome é Isa, ela se virou para Beori novamente. O que? Como você sabe disso? Ele se contorceu. Eu inventei, ele riu. E quanto a você? Depois de se mexer um pouco, seu corpo inteiro doía tanto que lágrimas saíram de seus olhos. Cindy corou, mas o cara não viu. Todos os dias ele se sentava ao lado dela, contava-lhe algo, mostrava-lhe fotos. Beori ficava ali deitado, sem se lembrar de nada. Passou-se um mês e ele já conseguia se sentar sozinho, mas Cindy continuava a ajudá-lo em tudo. Por que você não se levanta? 2 meses depois, ela se ofereceu para ajudá-lo a se levantar. Ela trouxe um ancinho da rua, no qual ele pisou, com ela do outro lado. Beori reuniu todas as forças que lhe restavam, ficou tenso e se levantou, com as pernas doendo muito. Não consigo, ele voltou a se sentar na cama. Ok, espere um pouco mais, ele concordou. E, novamente, todos os dias eles estão juntos, ela contava e ele ouvia. A garota era muito bonita, o garoto não entendia o que ela estava fazendo aqui, então ele decidiu perguntar a ela. Minha mãe estava muito doente, então meu irmão decidiu se tornar um médico e ajudá-la. Ele veio para cá, foi para a escola e nos ajudou o tempo todo. Depois que se formou, ele voltou para fazer tudo pela mulher que mais amava. Naquela época, eu também fui para a faculdade de medicina, mas só tive tempo de terminar 2 cursos, quando meu pai veio me buscar e me disse que minha mãe estava morrendo. Voltei para cuidar dela. Não conseguimos salvá-la, ela morreu. Depois disso, meu irmão foi embora e, a partir de então, não o vimos mais. Papai estava passando mal, por isso fiquei com ele. Pensei que se eu fosse embora como meu irmão, papai também ficaria doente. Cindy chorou. Está tudo bem, Beori não sabia o que fazer para apoiá-la. Está tudo bem, esses momentos de fraqueza acontecem com frequência, mas estou me aguentando. Ela sorriu e enxugou as lágrimas. Estou pronta, disse Beori de repente. Para o quê? A garota ficou surpresa. Para me levantar, disse ele com confiança. Está doendo, não está? Ela percebeu que ele poderia demorar um pouco para se levantar. Ele estava tão energizado pela força dela que estava pronto para qualquer coisa. Espere, ela colocou o ombro no lado dele. Doeu muito, mas ele se levantou.
Cindy olhou para ele, podia vê-lo rangendo os dentes e respirando com dificuldade, mas estava de pé. Você vai fugir logo, ela prometeu a ele. Por que você decidiu me ajudar? Ela se perguntou. Após a explosão, os militantes correram para acabar com os sobreviventes. Eu o vi perto dos arbustos e o arrastei para lá. Eles não perceberam, e então eu o arrastei para casa. Ele não olhou para você. Como você fez isso? Sou magro, mas não leve, era a verdade. Em um pedaço de lona, foi difícil, mas você conseguiu. Meus parentes provavelmente estão procurando por mim, sugeriu Belry. Você não se lembra de nada? Ele perguntava a cada vez. É como se um pensamento viesse à mente e não estivesse lá, ele não conseguia explicar. Eles conversavam assim por horas, era o que faziam. Depois de 6 meses, Belry já estava se levantando normalmente, andando mancando, mas era um progresso. Ele ajudava a moça em seus negócios e também não negligenciava o pai. Você é um bom menino, disse Cindy. Olhe, se não fosse por você, ele se calaria e ficaria olhando para os belos olhos dela. Quando eles estavam sozinhos em casa, o que acontecia com frequência, o pai dela ficava fora o tempo todo. Estou morando aqui há 1 ano, por que você não tenta encontrar meus parentes? Ela perguntou a ele. O que há para procurar? Ela já estava pensando nisso. Ela tocou a bochecha dele, onde havia uma cicatriz terrível. Não faça isso. Ela agarrou a mão dele e a afastou do rosto. Ele segurou a mão dela e beijou seus dedos. Obrigado por consertá-la, Belry foi tão gentil. Foi isso, ele era como um tomate, ele tirou a mão dela. Eu gosto de você, admitiu o rapaz. Por que não há mais ninguém aqui, não há mais ninguém para comparar com você, ela riu. Você acha que seu pai vai concordar em se casar comigo? Perguntou ele à moça. Não sei, tenho que perguntar. Ela se virou e olhou para a porta da frente. Farei isso hoje, prometeu o rapaz. Quando o homem voltou, Belry o desafiou para uma conversa. Filha, você também quer? Perguntou ele. Sim, ela tinha vergonha de admitir isso para o pai. Não sei, é ortodoxo, duvidou seu pai. Então, o rapaz e a moça decidiram viver juntos dessa forma, e o próprio pai os abençoou. Você é muito bom, disse Belry a seu pai, enquanto chamava sua esposa. E você, Alá o enviou para mim, ela ronronou no ouvido dele. Eles ainda gostavam de conversar, uma atividade que ocupava a maior parte de seu tempo. Agora Belry e Cindy estavam fazendo uma caminhada, pois moravam em um lugar bonito, com muito verde e árvores. Tenho tanto medo de perder você, repetiu a garota. Não tenha medo, desde que você esteja por perto, isso não acontecerá, ela lhe garantiu. Belry acreditou nela. Agora ele só queria uma coisa, que ela ao menos se lembrasse do nome dele, mas nada aconteceu. Eles continuaram a viver juntos, e vários anos se passaram. Belry estava acostumado a ser chamado de Isa por todos, e respondia a esse nome. Todos ao seu redor achavam que ele e Cindy eram marido e mulher, e espiritualmente eram. Um dia, eles foram a um lugar onde o terreno era montanhoso e havia um riacho. A moça havia falado muitas vezes a Belry sobre esse lugar, e ele queria conhecê-lo. Então, hoje eles foram até lá. Venha cá, ela estava em uma borda alta. Espere, não tão rápido, depois de seus ferimentos era difícil levantar suas pernas. Ele tentou, mas naquele momento houve um som agudo, a garota gritou e começou a cair. Não! Gritou o garoto, tentando pegar sua amada, mas não conseguiu. Ela caiu nas pedras. Belry desceu rapidamente, pegou-a nos braços e correu em direção à casa. O que aconteceu? Seu pai o viu. Cindy, ela foi baleada. Gritou Belry. Em casa, ficou claro que a garota não estava mais viva. Ali, Belry gritou. Em um determinado momento, ele teve uma dor de cabeça aguda e segurou a cabeça com as mãos. E então, de repente, ficou claro para ele que seu nome era Belry. O que foi? O homem olhou para ele, que também estava chorando. Eu me lembrei de tudo. Ele se levantou. Depois disso, nós a enterramos, e eu comecei a pensar em como voltar para casa.
Mas não havia nada que eu pudesse fazer. Então, o pai da minha amada se ofereceu para me ajudar. Não sei com quem ele combinou isso, mas em poucos dias fui escoltado até o território dos Estados Unidos. Depois, cheguei aqui por meus próprios meios. Fui ao cemitério para dizer ao meu irmão que estava vivo, voltei e lá vi você, e me aproximei. O menino terminou de contar sua história. Ele olhou para cima, Aurora estava sentada e chorando, havia lágrimas nos olhos de sua mãe também. Querido, quanta coisa você teve que passar, mas você está em casa, e isso é o mais importante. Ela não se aproximou dele, ela já entendia que o estava abraçando mentalmente. Que história linda, disse Aurora. Já era tarde, Harry estava dormindo em seus braços. Você quer ficar? Selena lhe perguntou. Sim, ela assentiu. Ninguém dormiu naquela noite, exceto o bebê. A mãe ainda estava digerindo a história que ouvirá do filho hoje. Aurora achava que os meninos tinham passado por muita coisa, e o próprio Belry, quando se lembrava de tudo, não conseguia se acalmar. Por que a vida é tão injusta? Eles tinham acabado de se conhecer e tudo foi interrompido em um instante. Mãe, temos que ir, o bebê acordou cedo. Espere, vou fazer o café da manhã agora. Ela saiu da cama. Eles saíram e, na cozinha, Belry já estava sentado à mesa. Como você dormiu? Ele perguntou, parecia cansado, era óbvio que não tinha dormido. Ele não disse, sua mãe não entrou em detalhes. Eles tomaram o café da manhã juntos e depois Aurora se preparou para ir para casa. Quer que eu a acompanhe até sua casa? Belry a seguiu com os olhos. Bem, ela se perguntou. Eles saíram juntos pela porta, Selena os observava pela janela. Ela viu seu filho olhando para a garota. Você me faz lembrar dela, admitiu ele. Lembra-me quem? Aurora não entendeu a princípio. Cindy, ela disse o nome com muito carinho. Em que sentido? Ela quis saber. Não sei, comportamento, cabelo, ela tocou suas longas tranças. Você é boa, a garota sorriu com os cantos dos lábios. Eles chegaram à casa dela e pararam. Você virá aqui hoje à noite? Ele se importou com o que ela respondeu. Sim, ele olhou para seu filho. E vamos dar uma volta sozinhos, deixar as avós cuidarem do Misha? Ele estava com medo de dizer isso, mas arriscou. Tudo bem, ela concordou rapidamente. Belry queria pular de alegria. Ele voltou para a casa da mãe e esperou até a noite. Aurora estava esperando por ele do lado de fora. Aonde você está indo? Sua mãe ficou surpresa quando ele começou a arrumar a mala. Família, Selena se aproximou dos ícones. Você namoraria alguém como eu? Ela caminhou e olhou à sua frente. Por que eu não namoraria? Ela olhou para ele. Bem, eu não sou exatamente normal. Ela colocou um dedo em sua têmpora. Está tudo bem, ela agarrou a mão dele e a afastou. Você sabe o quanto se parece com ela. Ele pegou a mão dela e começou a beijá-la. Belry, pare, ainda é cedo, ela afastou a mão. Ok, me desculpe, eles caminharam até o rio e se sentaram na margem. Você vai voltar a morar conosco? Perguntou ele. Eu nem sei se seria confortável, e ela observou as finas ondulações que apareciam na água. Você quer morar na casa da vovó? Ela percebeu que o vento também estava aumentando. Nós morávamos lá com o Billy, disse ela com tristeza. O Billy se foi, mas você está viva, tem um bebê para criar, eu vou ajudá-la, ela prometeu. Ok, acho que estamos apressando as coisas, ela se levantou, percebendo. Vai começar a chover. Corra, vai começar a chover. Ele agarrou a mão dela e a puxou em direção à casa. Espere, eu vou cair, ela não conseguia me soltar. Belry parou, eles diminuíram a velocidade e conseguiram se afastar antes que a chuva começasse a cair. Ele a deixou do lado de fora da casa e foi para sua própria casa. Você quer sair com a Aurora? Sua mãe perguntou da porta. Você se importa? Ele congelou. Não, temos que ir ao cemitério, falar com o Billy, para que ele não se ofenda, disse a mulher com seriedade. Está falando sério? Belry tentou sorrir, mas as cicatrizes o impediram completamente.
É claro que, normalmente, para qualquer coisa, eu vou lá e consulto. Ela despejou água fervente em xícaras. No dia seguinte, Selena, Bel e Aurora foram ao cemitério. Eles se sentaram em um banco, enquanto sua mãe conversava com os monumentos. De repente, apareceu um homem que Selena já conhecia. Ele os cumprimentou e sentou-se ao lado deles. A família respondeu à saudação e depois falou com Belry. O homem ficou maravilhado com o retorno milagroso. Há anos que vejo sua foto aqui e agora aqui está você, sentado ao meu lado, vivo, o homem gesticulou energicamente. E venha nos visitar hoje à noite, o jovem o convidou. Se você me convidar, tenho certeza de que estarei lá. Ele olhou para Selena. Por que você o convidou? No caminho de volta, sua mãe falou com ele severamente. Você já viu como ela olha para você? Isso ficou claro para o filho. Vamos lá, ele começou a rir. Por que mais anos lhe foram concedidos? Por que não se sentir feliz em sua velhice? Belry estava dizendo tudo isso, e achava que sua mãe merecia. À noite, Sam foi até eles, trouxe um buquê de flores e o entregou a Selena. Você sabe quantos anos eu a vi sofrer, lá naqueles túmulos? Perguntou ele em um sussurro. Não, ela ficou surpresa, porque ela mesma o havia conhecido há pouco tempo. Bem, vamos para a mesa. O homem podia ver que os jovens já estavam interessados no que os adultos estavam falando. Houve conversas informais à mesa. Ninguém tocou no assunto da guerra ou dos mortos. Eles se sentaram e viveram o momento que estava acontecendo agora. Selena, eu gosto de você, vamos nos comunicar. Sam olhou para ela e esperou por uma resposta. Eu nem sei, ela desviou o olhar para as crianças. Tudo bem, seu filho a alertou. Bem, ela começou a corar como uma garotinha. Depois dessas sessões, Bel e Aurora começaram a namorar, assim como Sam e Selena. Já eram velhos, mas a mulher sabia que eles já estavam sendo comentados na cidade. Não importava quem ela ignorasse, ela não se importava com as fofocas. 1 ano e meio havia se passado desde o retorno de Belry. Como ele queria, junto com Aurora, eles se mudaram para a casa onde sua avó morava. Foi uma decisão tomada para evitar que sua mãe e o namorado dela morassem juntos. Pai, vamos sair hoje à noite? Harry correu até ele. Claro, querido, ele pegou o menino e o colocou em seus ombros. Você quer se casar comigo? Ele sussurrou para sua amada. Eu sou definitivamente Aurora para você, ou você vive comigo e a representa? Era uma pergunta muito importante. O que você diz? É claro que é você, minha favorita. Ele gostava de segurá-la nos braços e girá-la. Ela era tão frágil que ele queria protegê-la de todos. Ok, eu concordo. Ele beijou sua bochecha onde ela tinha a cicatriz. Belry sempre ficava envergonhado depois. Ele achava que ela estava com nojo, mas ela propositalmente mostrava a ele que estava tudo bem. Você sabe que eu não gosto disso. Ele ficou envergonhado. Está tudo bem, querido. Ela ergueu as mãos e bagunçou os cabelos de Harry. Mamãe, gritou o homem. Amor, você é nosso. A mamãe ficou feliz. Papai, gritou o menino. Sim, eu sou seu pai de verdade. Eles concordaram que, quando Harry crescesse, eles se certificariam de contar a ele sobre seu pai de verdade. Nesse meio tempo, deixe-o crescer sabendo que seu próprio tio será temporariamente seu pai. Você está pronto, amor? Ele queria dar uma olhada no quarto, mas ela não deixou. Espere, eu lhe direi quando estiver pronta. Ela colocou um vestido branco. Eles estavam de pé, tão lindos. Finalmente, Aurora abriu um sorriso aberto. Ela tinha um anel brilhando em seu dedo e um homem de confiança ao seu lado. Belry olhou ao redor da sala. Sua mãe e Sam pareciam ter rejuvenescido quando começaram a viver juntos. Selena ia à igreja e ao cemitério assim. Ela contava aos filhos e a Harvey como eles viviam, o que estava acontecendo na casa. Você não se importa, não é? Ela perguntou a Sam, que costumava esperar por ela na porta. Não, se você quiser fazer isso, não me importo. A mulher ficou encantada.